Olá, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 49 do livro do profeta Jeremias, de onde hoje Deus vai falar ao seu coração. Também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, para que outras pessoas do seu convívio, pessoas amigas de vocês, possam também entenderem a palavra do Senhor e assim tomarem uma decisão ao lado de Jesus. Vamos a uma oração? Curva a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque mais um dia de vida o Senhor nos concede. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, tem tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas passando por problemas, Senhor Deus. Ó Deus, esse mundo é um mundo terrível, é um local onde há tantas tristezas. Passamos apenas por alguns relapsos de coisas boas, mas nós temos somente coisas ruins, notícias ruins o tempo todo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e salva-nos para o teu reino. Pai querido, Pai de amor, agora que vamos estudar como o Senhor tratou com essas nações no passado, que possamos tirar importantes lições para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 49, mediante aos outros que nós já estamos lendo, também vai falar de juízo contra várias nações. Aqui nós vamos ver juízo contra os amonitas, juízo contra os edomitas. Deus vai falar sobre o castigo dos edomitas e também aqui, na última parte, Deus vai falar aqui, aliás, mais duas partes, Deus vai falar aqui juízo contra Damasco, juízo contra a Arábia e juízo contra os elamitas. Então, aqui são várias nações que Deus vai proferir um juízo contra essas nações. Então, o título do capítulo 49 é Deus fala a várias nações. 2. Então, vamos lá. A respeito dos filhos de Amon, verso 1. Assim diz o Senhor, acaso não tem Israel filhos, não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade e ao seu povo habitou nas cidades dela? Observe, Deus está aqui falando que eles possuíram a terra de quem já tinha dono. O povo de Israel foi parar no cativeiro da Síria no ano 722, a tribo do norte, e deixou ali a terra de Gade. Ali a terra de Gade ficou desolada, mas tinha dono, porque Deus havia dito que eles retornariam. Deus havia dito também que os judeus também retornariam, que os que moravam em Jerusalém também retornariam. E eles, então, aproveitando ali, aquele momento que o povo foi levado para o exílio, não confiando em Deus, achando que o seu Deus daria a sua terra, lembrando que os amonitas tinham um Deus chamado Moloque, e eles adoravam a esse Deus, eles então invadem essa terra. Ou seja, eles querem tomar posse de algo que não lhes pertence. Eu quero ler aqui algumas coisas que eu escrevi aqui, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Os edomitas, eles eram descendentes do irmão, aliás, os edomitas, os edomitas, não, desculpa, nós estamos falando aqui dos amonitas, tá? Os amonitas, eles eram descendentes também de Ló. Lembra que nós falamos ontem sobre Moabe? Agora nós estamos falando dos amonitas. Moabe e Amon foram os dois filhos que saíram do incesto que as duas filhas de Ló fizeram. Então, quando elas deixam o pai bêbado, elas então colocam, tem dois filhos, cada uma delas tem um filho, um se chamava Moabe e o outro se chamava Amon. E eles então, queridos, eles então começam a virar uma grande nação, desses dois surge uma grande nação. A primeira acusação de Deus, que Deus faz através dos lábios de Jeremias, é que os amonitas se mudaram para o território de Israel quando esses foram levados para a Síria, eu acabei de dizer para vocês. Os amonitas tomaram a terra de Gade. No entanto, nós vamos perceber que Deus, através de tantas coisas, sabendo que essas nações eram nações orgulhosas, nações que achavam que Deus não era o Deus verdadeiro, que o seu Deus sim era o Deus verdadeiro. No entanto, Deus ainda tem uma mensagem de esperança para esse povo. E a mensagem de esperança, mas depois de tudo isso, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Quando o Messias vier, eu mudarei a sorte deles. Sabe quem é que pode mudar a sorte?
Jesus. Sabe quem é que poderia fazer algo diferente por esse povo? Só Jesus. Parece que não tinha conserto para esse povo. Parece que não tinha coisas boas para esse povo. Mas em Jesus, a sorte deles poderia ser mudada. Vamos falar agora um pouquinho a respeito dos edomitas. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Esaú, edomitas. Então, de Esaú surge também os edomitas. A respeito de Edom, verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já apareceu o conselho do sábio, desvenceu-lhes a sabedoria? Ou seja, Deus está falando assim: eu conheço vocês. Vocês acham que vocês são sábios? Você acha que vocês têm a soberba, que vocês são os mais sábios? Fugir, voltar, retirai-vos para as cavernas. Ou seja, as moradas que eles tinham nas cavernas deixavam eles com uma impressão de segurança. Os edomitas, queridos, não tinham um relacionamento amigável com os judeus. Não tinham um relacionamento amigável com os judeus. Eles, queridos, se uniram mais tarde para confrontar os babilônios. É interessante que as profecias lá de Obadias vai falar a respeito desse povo, mas é mais interessante a gente entender que os edomitas, assim como as outras nações, também, queridos, estava na hora de beber o cálice da ira de Deus. Estava na hora também de entender que quem comanda todas as coisas é o Deus de Israel. Por causa do seu orgulho e rebelião contra o Senhor, os edomitas acreditavam ser invencíveis com suas cidades nas rochas. Entenda, queridos, porque tinha uma cidade nas rochas, eles achavam que eles eram invencíveis. O terror, diz a palavra do Senhor, o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Ou seja, aquilo que eles achavam que era a sua fortaleza, na verdade foram as suas ruínas. Era assim que Deus estava falando com essas nações. Agora, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre uma outra nação. Vamos falar aqui sobre a nação que um dia mais tarde também essa nação virou as costas para Deus. Vamos falar aqui a respeito dos assírios. Vamos falar aqui a respeito de Damasco. Versículo 23 diz assim, a respeito de Damasco: envergonhou-se Amate e Arpade, tendo ouvido nas covas, cambalearam, são como o mar agitado, que não se pode sossegar. Eis que eles estão assim, eles se achavam valentes. Os assírios eram conhecidos como aqueles que manuseavam bem um arco e flecha, queridos. É muito interessante isso, né? De acordo com Jeremias, ao ouvir as notícias de aproximação do exército, ao ouvir a notícia da aproximação do exército da Babilônia, o povo de Damasco ficaria tão perturbado quanto o mar agitado. E esse povo aqui, queridos, infelizmente, foram derrotados pelos babilônicos, mas também trata-se de uma mensagem curta, porém forte. Curta, mas forte. Agora vamos falar um pouquinho sobre o juízo contra Quedar e Azor. Quedar e Azor, esses dois povos habitavam no deserto de Quedar. Capítulo 49, versículo 28 e verso 33, diz assim, olha só, 28 e 33, a respeito de Quedar. O descendente de Ismael era Quedar. Quedar foi uma das mulheres de Abraão. Então, são descendentes de Ismael, são descendentes desse povo. Então, queridos, é importante que a gente saiba o que está acontecendo aqui. E esse povo, queridos, essas duas nações viveram despreocupadas. Nada vai acontecer conosco. Eram nações que viviam desse jeito. Só que cedo mais tarde levantou-se contra eles os babilônios e os babilônios os destruiu. Profecia contra os elamitas, verso 34, diz assim, a profecia contra os elamitas: palavras do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, contra todos esses que viviam sob soberba, sob orgulho, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão. Desculpa, eu falei ali atrás que era aquela nação que era a nação da Síria, que gostava de arcos. Não, eram os elamitas. Eles eram aqueles que se orgulhavam dos seus arqueiros. Os elamitas, queridos, infelizmente,
também foram destruídos. Agora, queridos, vou falar uma coisa para vocês. Os elamitas eram um povo semita, vizinho dos babilônios. Tendo em vista os soldados elamitas, eles eram conhecidos por sua arte de manusear o arco e flecha. Deus prometeu quebrar os seus arcos. Deus terminou esse juízo contra essas nações, dando uma promessa para eles, uma promessa de misericórdia. Aparece que, quando você vai lendo todas essas histórias aqui, a nossa mente tende a ficar assim, uma mente bem tranquila, despreocupada com todas essas coisas. Mas talvez você se canse em ler essas coisas. Existe certa uniformidade dentro de tudo que nós estamos lendo dessas nações. Mas há também, para nós, uma advertência. E qual é essa advertência? A palavra de Deus se cumpriu contra essas nações. E se a palavra de Deus se cumpriu contra essas nações, a palavra de Deus também vai se cumprir diante de tudo que vai acontecer conosco quando Jesus voltar. Então, se Deus fez essas coisas, se Deus falou essas coisas através dos lábios de Jeremias, ele está dizendo para mim e para você que em breve ele vai voltar. E ele vai voltar. Quer você queira ou não, ele vai voltar. Quer você esteja preparado ou não, ele vai voltar. Então, nós precisamos entender que se Deus fez cumprir essas coisas, ele também vai cumprir essas promessas que ele prometeu nos nossos dias. Por isso, eu e você, nós não podemos nos acomodar diante de tantas coisas que estão acontecendo. Precisamos tomar decisões ao lado de Jesus. E essa decisão tem que ser hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.